Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1 ao 6. Vamos ler? Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que a nós é dado. Amém? Querido Deus, Pai de bondade e de misericórdia, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia a qual nós estamos na tua casa, para juntos bendizer o teu santo nome, glorificar o teu santo nome. Nós sabemos, Pai, que tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, e o Senhor sabe que nós estamos aqui porque te amamos e queremos te entregar a nossa oferta agradável, que é o nosso culto racional. Queremos te entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Então receba, Pai, nosso culto, receba a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje, quando eu vinha de Cornélio, no carro. Eu vim orando a Deus. Minha filha mais nova, a Raquel, está internada lá. E eu vinha de carro pensando, sobre o que eu iria pregar nessa noite. Semana que vem, permitindo Deus, nós estamos estruturando para começar uma nova série na primeira carta de Pedro. E hoje seria uma mensagem livre, A gente ia pregar algo. Eu estava pensando em pregar algo sobre os pais, até porque hoje é o dia dos pais. Mas o Espírito Santo mudou totalmente a minha linha de pensamento e colocou essa palavra em meu coração. E essa palavra me alimentou, falou muito comigo, E eu queria repartir com os irmãos aquilo que Deus já falou ao meu coração. Aquilo que Deus tem me alimentado, eu queria repartir com os irmãos. Então, nós vamos caminhar um pouco nesse texto aqui. Todos nós sabemos que o capítulo 4 de Romanos, Paulo está falando sobre a justificação. E a justificação foi um ato perfeito de Jesus. Quando ele se entrega na cruz do Calvário por nós, em um único ato, ele justifica aquele que o recebe como um único e suficiente Salvador. Uma vez que nós somos salvos em Cristo, nós entendemos algo, que nós temos uma caminhada em Deus, que é um processo, o processo de santificação. Não somos apenas salvos e deixados ao léu, não. Nossa salvação, ela ocorre em 3 tempos. Na justificação, nós somos salvos. Na santificação, nós estamos sendo salvos na caminhada. E na glorificação, nós seremos salvos. É quando o pecado já não mais nos tentará. Estaremos livres de toda angústia do pecado. Então, nós que aqui estamos, somos justificados. Nós recebemos a salvação em Cristo. Amém? Nós recebemos a salvação. E agora nós estamos em um processo. E qual é o processo? O processo de santificação. E esse processo, o apóstolo Paulo, logo no capítulo 5, após ele abordar o tema justificação, ele fala do processo. E é um processo de frutificação. E eu queria falar sobre alguns frutos aqui, dessa justificação. Alguns frutos que o justificado produz. Aquele que foi justificado por Deus tem esses frutos. E olha que interessante. O primeiro fruto daquele que foi justificado com Deus está no verso 1 do capítulo 5.
que é paz com Deus. Esse é o primeiro fruto que nós temos. Olha lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos leva, uma noite como essa, estar em um templo, adorando a Deus, glorificando a Deus e exaltando ao Senhor, regozijando por tudo que o Senhor tem feito, a nossa paz com Deus. E por que nós temos paz com Deus? Porque o ímpio, o não salvo, o não justificado, ele está em uma condição de inimigo de Deus. Todo homem nasce inimigo de Deus. Todos nós nascemos inimigos de Deus, separados de Deus e condenados ao inferno. Todos, sem exceção. No capítulo 3, se não me falha a memória de Romanos, Paulo fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nascem condenados, inimigos de Deus. E Deus, por sua santidade, não pode aceitar o pecador. Por conta da sua justiça, Deus seria injusto se Ele nos recebesse na condição de pecadores. Então, Ele precisa fazer o quê? Ele precisa justificar o pecador, para que ele possa receber. Então, o homem sem Deus, o homem que não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, ele está longe de Deus, inimigo de Deus. Há um muro de separação entre ele e Deus. É como se ele e Deus vivessem em guerra todo o tempo. O homem sem Deus é como se ele vivesse em guerra o tempo todo contra o eterno. Mas o homem que recebe o Senhor, ele agora não é mais inimigo de Deus, mas ele passa a se tornar filho de Deus. Uma vez que nós fomos justificados, nós agora fazemos parte de uma nova família. E que família é essa? A família de Deus. O pai não tem guerra com o filho, mas o pai tem um relacionamento com o filho. Olha só, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, o homem que antes vivia em pé de guerra com Deus, agora ele tem paz com Deus. Foi o que o irmão disse aqui, que ele antes vivia uma vida terrível, até que ele recebeu o Senhor Jesus. Quando ele recebeu o Senhor Jesus, ele passou agora a se relacionar com Deus. Porque agora, o Senhor estava dizendo, agora ele está apto para se relacionar comigo, porque agora ele foi justificado. Justificado por quem? Por Jesus Cristo. Através do quê? Pela fé. A única forma de ser justificado é pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Quando nós cremos de todo o coração, o fruto é paz. É por isso que uma noite como essa, que muitos estão tristes, angustiados, nós estamos tranquilos. Mesmo sofrendo às vezes, estamos tranquilos. Por quê? Porque somos salvos e temos paz com Deus. Somente alguém que tem paz com Deus pode dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Só quem foi chamado segundo o propósito com Deus pode dizer: faça chuva, faça sol, faça frio ou faça calor, eu estou com paz com Deus. Aleluia! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque somente quem foi justificado tem paz com Deus e entende que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom.
Nós temos paz com Deus, e esse é um fruto da nossa justificação. Fomos em Cristo reconciliados com Deus, trazidos para a família de Deus. O segundo fruto é que agora nós temos acesso à graça. O primeiro fruto é que nós temos paz com Deus, e o segundo fruto é que nós temos acesso a essa graça. Olha o que diz o versículo 2, por gentileza. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa palavra entrada, em outras versões, ela é acesso. Acesso à graça. O justificado, aquele que recebeu o Senhor Jesus e foi justificado, ele teve acesso à graça do Senhor. Aquilo que não podia acessar, ele só conseguiu acessar pela fé em Cristo. Tem uma citação que eu gostaria de ler. Olha que interessante a citação do Warren Wiersbe. Diz assim: os judeus eram separados da presença de Deus pelo véu do templo. Os gentios eram isolados pelo muro externo do templo. Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu, está em Lucas 23, verso 15. E destruiu-se o muro, Efésios 2, verso 14. Aquele que recebeu o Senhor Jesus, ele já não tem mais separação entre ele e Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo. O muro que nos separava já não nos separa mais. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer com muita propriedade, a gente vai entendendo as peças do quebra-cabeça. Quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, nada nos separará do amor de Deus. Por quê? Porque nós tivemos acesso a essa graça. Nós tivemos acesso. A palavra acesso aqui significa, lá no grego é prosagoge, essa palavra acesso. E há pelo menos 3 significados para a palavra acesso. O primeiro significado é a introdução de alguém à presença da realeza. Escuta o que eu estou falando. O primeiro significado da palavra acesso é a introdução de alguém à presença da realeza. Ou seja, quando nós fomos justificados por Deus, nós que éramos inimigos, nos tornamos o quê? Filhos. E agora, como filhos, temos novas vestes e podemos entrar na presença de quem? Da realeza, ou seja, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que hoje você pode entrar com confiança diante de Deus, sabendo que Ele escuta as nossas orações. O Senhor Jesus nos ensinou, e nós já estudamos aqui em uma série de mensagens, no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus ensina os discípulos a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele está dizendo assim: você pode entrar através da oração na presença de Deus, na presença do Rei. Isso é maravilhoso entender. O outro significado da palavra acesso é aproximação do adorador a Deus. Você pode se aproximar de Deus em adoração. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 1, que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Esse sacrifício vivo que nós estamos apresentando a Deus é a nossa vida sendo entregue a Ele. Por quê?
Porque agora nós temos o acesso de nos entregar diante de Deus, como uma oferta. E a terceira palavra que significa acesso é a chegada a um porto seguro. Ou seja, o mar pode estar agitado. O irmão leu aqui, o vento pode estar soprando, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Eu vou repetir, o nosso Redentor vive e em breve se levantará em nosso favor. Ainda que o mar esteja agitado, balançando, nós sabemos que temos um porto seguro, aonde nós colocamos a nossa confiança. A nossa confiança não está nos homens. A nossa confiança não está no dinheiro. A nossa confiança não está na política externa ou interna do nosso país. A nossa confiança está no nosso porto seguro, que é o nosso Deus. A nossa confiança está em uma rocha, e essa rocha é uma rocha inabalável, que se chama Jesus Cristo, o Nazareno. É sobre essa rocha, é sobre esse porto seguro, que nós edificamos a nossa casa, crendo que Deus está no controle de toda a situação. Deus jamais perdeu o controle. O homem perde o controle, o homem perde a calma, o homem perde a paciência. Deus nunca perdeu o controle da humanidade, da eternidade. Deus conhece o nosso coração por dentro e por fora. Ele é Deus. Ele é o nosso porto seguro. Então hoje, eu convido você que está me assistindo, ou nós que estamos aqui, a nos achegar a Ele e dizer: Senhor, quando o mar está balançando, eu não sei aonde me agarrar mais, Tu és o meu porto seguro. Segura nas minhas mãos, Senhor. Segura nas minhas mãos e me faz atravessar do outro lado. Só o Senhor pode fazer isso. É aquela história do homem caminhando pela areia, dizendo: Senhor, Tu não está comigo, não. Por quê? Porque eu só vejo 2 passos na areia. Como que o Senhor está comigo? Aí a resposta: é porque eu estou te carregando no colo. Os 2 passos não são nossos, é Ele que está nos carregando no colo. Ele é o nosso porto seguro. Ou como essa palavra refrigera a minha alma. Como essa palavra traz paz ao meu coração. O terceiro fruto é a expectativa da glória. Terceiro fruto é a expectativa da glória. Olha ainda no verso 2. Pela qual também temos entrada por essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aquele que foi salvo em Cristo, ele tem uma expectativa na glória de Deus, na glória futura. Perceba que Paulo já usou os 3 tempos verbais aqui. Olha que interessante, olha como o apóstolo Paulo ele é preciso nas colocações. Volta o verso 1 para mim, Mari, só para a gente fazer uma análise desse texto. Olha que interessante. Tendo sido, pois, justificados. Esse tendo sido está no passado. Nós já fomos justificados. Quando recebemos Jesus, fomos justificados. Amém ou não amém? Foi um ato consumado de Jesus. Jesus morreu, nós o recebemos, fomos justificados. Pela fé. Agora, temos paz com Deus. Essa palavra temos está onde? Está no presente. Ou seja, a paz, eu fui justificado, mas a paz eu tenho agora. Aleluia. A paz que eu tenho com Deus, ela é hoje. Essa paz, ela é hoje. Hoje eu tenho paz com Deus. Agora olha o próximo, olha o outro, o verso 2. Pela qual também temos entrada, também é presente, temos entrada, ou seja, nós podemos entrar na presença de Deus. A hora que nós desejarmos, nós entramos na presença de Deus, pela fé a esta graça na qual estamos firmes, também é presente. Nós continuamos firmes na nossa caminhada. Justificados por Deus, estamos firmes. Agora olha isso aqui. E nos gloriamos na esperança
esperança da glória de Deus. Quem espera? Espera algo que já está acontecendo ou espera algo que vai acontecer? Futuro. Ou seja, nós estamos vivendo firmes, em paz com Deus, mas sabemos que nós não somos daqui. Nós estamos esperando a glória de Deus. Hebreus vai dizer o que nós vemos hoje. Nós vemos como sombra. Olha a minha mão, olha a minha sombra aqui, está vendo? Essa sombra parece a minha mão, sim ou não? Só que vocês conseguem ver a cor da minha mão na sombra? Conseguem ver as minhas unhas na sombra? Não conseguem, né? Por quê? Porque nós sabemos que tem uma forma, mas ainda não vemos com perfeição como é. Assim são as coisas de Deus. O que nós vemos hoje é sombra daquilo que nós veremos quando nós estivermos na glória com Deus. É a sombra do que veremos na glória futura com o nosso Deus. E isso é motivo de nós gloriar. Gloriar significa se alegrar nessa esperança. Essa esperança que a cada dia que passa, nós estamos mais perto da glória de Deus, quando veremos como Ele de fato é. Um dia a glória de Deus será totalmente desvendada para nós, os filhos, os justificados. Aleluia. Então nós temos paz, a graça e a glória. Agora, o quarto fruto, e esse eu quero aqui caminhar para o final, mas trabalhar um pouco mais aqui. É a alegria no sofrimento. Esse é o quarto fruto. A alegria no sofrimento. O justificado, ele tem alegria mesmo no sofrimento. E foi isso que Deus falou muito comigo hoje. Porque a minha filha está internada desde terça-feira. Só que o Senhor está dizendo: se alegre no sofrimento, porque você foi justificado. E olha o que Deus me ensinou aqui, irmãos. Isso é maravilhoso. É por isso que a palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz por causa disso. Olha o que diz o versículo 3. Coloca para nós. Não somente isso. Nós não nos alegramos apenas por conta da glória. Mas olha o que mais é motivo de alegria. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. A tribulação nos prepara para algo muito maior. Paulo fala de 4 estágios aqui. 4 estágios. 4 estágios do sofrimento. E o que ele nos prepara? Olha que interessante. Primeiro, nós nos gloriamos nas tribulações. A palavra tribulação em grego olha que palavra difícil, tiflis, uma coisa assim, é difícil a palavra. Mas no latim, a palavra tribulação é tribulum. E vocês sabem o que é tribulo? O tribulo era um lugar aonde se descascava o trigo. Ele separava o trigo da palha. No linguajar, o tribulo era como se fosse uma ferramenta de debulhar, sabe? Outro dia nós fomos no sítio, não sei se você chegou a ver, o senhor Gerson mostrando para nós o cambau. A tribulação é esse instrumento, é o cambau. E ele bate para quê? Para debulhar, para extrair daquilo, do trigo, a semente, ou do arroz, a semente. O feijão, ele bate para quê? Para separar a casca do fruto. Então é para isso que serve a tribulação.
Ou seja, é aquele pedaço de madeira pesado que eu vi lá o Sr. Gerson mostrando para nós. E por que nós passamos por tribulação? Nós gostamos de tribulação? Não. Ninguém é louco de dizer, eu gosto de tribulação. Mas o crente entende que quando você está passando por tribulação, e o cambal está batendo, o chicote está estralando, você está entendendo que é Deus produzindo na sua vida. É por isso que você se alegra. Você não se alegra porque está apanhando, mas se alegra porque Deus está produzindo algo muito maior. Deus está fazendo algo. E as coisas que Deus faz, o homem não entende agora. E eu repito sempre isso. O homem só vê até na curva, mas Deus, Ele olha depois da curva. É nos começos, é nas batalhas que Deus prova o seu exército e os seus soldados. Joel pregou aqui quinta-feira uma palavra poderosa, falando sobre Gideão e os 300, eram 32 mil, mas de 32 mil, Deus debulhou e sobraram 300, mas 300 valem mais do que 32 mil, quando estão na presença do Todo-Poderoso, fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, e aquilo que Deus coloca na nossa mão para fazer, às vezes é ilógico ao olhar dos outros, porque ganhar uma batalha com buzina e cântaro na mão é coisa de louco, mas Deus conhece o jeito de fazer, e o jeito de Deus agir é perfeito. Deus sabe o jeito. Então está passando por tribulação, se alegra. Por quê, pastor? Porque a tribulação está produzindo algo. E o que a tribulação está produzindo? Olha lá. Nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência. Em meio à tribulação, nós precisamos desenvolver a paciência de aguardar o que Deus está fazendo. Sabe que às vezes a gente não tem paciência. A gente quer orar e quer que Deus responda na hora. Quando às vezes eu via a minha filhinha chorando de dor, eu queria orar e que Deus respondesse na hora, mas às vezes Deus não responde na hora. A gente quer colocar a mão e arrancar aquilo, e Deus não faz na hora que a gente quer. Deus está dizendo, eu estou produzindo paciência. A gente começa um trabalho e quer que no mesmo dia esteja superlotado, um bando de gente. Deus está dizendo, calma, o meu jeito de trabalhar é diferente do seu. Deus está produzindo paciência. Está trabalhando o nosso caráter, dizendo, será que você me ama de verdade? Será que você é capaz de me amar mesmo passando por tribulação, e eu em silêncio, você clamando, dizendo, Deus responde, e Deus está produzindo paciência, dizendo, eu não perdi o controle da sua vida, eu não perdi o controle da sua história, mas de uma coisa eu tenho certeza, as mãos de Deus não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Ele está ouvindo, Ele está vendo, e na hora certa Ele vai estender sua mão. A tribulação, aprenda. Está passando por tribulação, irmão, aprenda o que Deus está gerando em mim. O que Deus quer gerar em mim com essa tribulação. Tire proveito daquilo que está acontecendo. Entenda, esperar o tempo de Deus fazer. Porque se Deus fizer somente o que você quer, somente o que eu quero, Deus não é mais o Deus. Eu sou Deus, porque eu mando em Deus. E Deus está me provando para nós o seguinte, Ele é Deus, e Ele faz do jeito que Ele quer. Da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. E nós servos, que devemos nos prostrar diante do cetro da realeza a qual nós temos acesso. Mas olha outro estágio, a paciência também produz. E o que é que a paciência produz?
há um fruto também da paciência. A tribulação produz paciência. E a paciência produz o quê? Abre lá para nós, Mari. A paciência produz a experiência. Só quem passa pelo vale sabe dizer o que tem no vale. Ai! É ou não é? Quantos já passaram por um momento e vão dizer assim, eu já passei por isso. Eu sei o quanto doeu, mas eu sei que Deus não me abandonou. Deus se levantou em meu favor. Quando o irmão quebrou a perna, estava lá na cama, naquela tribulação, estava gerando paciência, porque tem que ter paciência. Quando o outro quebra o pé, está lá querendo correr, fazer alguma coisa, Deus está dizendo, quietinho aí, está gerando paciência. Depois que gerou paciência, quando você vê alguém na mesma situação, você tem o quê? Experiência. Eu já passei por isso, vai passar. Eu já passei por isso, e Deus vai fazer assim, porque Deus é fiel. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Porque passou por lá. Você entendeu? A paciência te gerou o quê? Experiência. Experiência. Meu amigo que está me ouvindo, que vai ouvir no canal da Deus Vivo, o que a sua prova está gerando em você? Murmuração? Xingamento? Maldição? Se você é filho, ela precisa gerar em você paciência. E a paciência, experiência. Agora, algo interessante, né? Isso é coisa de crente, irmãos. Quando acontece algo na nossa vida que sai do nosso controle, alguma coisa, algum desastre, tem muita gente que fala assim, está vendo? Deve estar em pecado. Deve ter jogado pedra na cruz, deve ter feito alguma coisa. Não, irmãos. Não tem nada a ver com isso. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não. O sol nasce para o ímpio e para o justo. O filho do ímpio adoece, o filho do justo também adoece. A casa do ímpio pega fogo, a casa do justo também pega fogo. Jó era justo perante Deus. O que aconteceu com a casa dele? Foi levada. Quantos irmãos nossos foram embora com a Covid-19? Quantos? E por que nós não fomos? Porque somos melhores? Porque temos menos pecados? Não, porque Deus tinha um outro plano para nós e teve misericórdia. Mas isso não faz os nossos irmãos que se foram menos importantes ou menos espirituais de forma alguma. Deus tem os seus propósitos e as suas formas de agir. E nós, como cristãos, precisamos aprender a não apontar o dedo e dizer, olha, está acontecendo isso por causa disso, por causa disso. Nós não somos Deus. Deus conhece todas as coisas. E essa palavra é muito clara para nós. A tribulação está gerando paciência. A paciência, experiência. E a experiência gera o quê? O que a experiência gera? Esperança. Esperança é a espera de contemplar as mãos de Deus agindo. Enquanto você está ali com paciência, aquela paciência gera experiência. E a experiência te gera esperança. Esperança do quê? De que Deus vai fazer de novo o que Ele já fez. Esperança de quê? De que Deus vai estender a mão e vai fazer um milagre. Aleluia, eu tenho certeza que Deus vai estender a mão e operar, porque Ele é Deus. Aleluia! E a palavra de Deus nos dá muita clareza sobre isso. Essa esperança não é em nós mesmos.
Essa esperança não é em nossa mão, essa esperança é na mão do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Mas olha que a esperança produz, mais um. E a esperança não traz confusão. Ou seja, a esperança, ela tem certeza, ela tem uma confiança. A confiança de que Deus vai estender a sua mão. E o quinto fruto para a gente terminar. O derramamento do amor de Deus sobre nós. Olha só como foi um processo que Paulo foi falando, e agora ele vai falar do quinto fruto. A esperança não traz confusão, ela é certa. A nossa esperança não é, talvez Deus vai fazer. Não, a nossa esperança não tem confusão. Deus vai fazer. Que jeito? Não sei, mas Ele vai fazer algo. Ele não vai nos deixar sem resposta, porque Ele é fiel. E olha só, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está vendo esse copo? Está meio cheio de água. Quando eu encho ele, até a tampa aqui, a água vai acontecer o que com ela? Vai derramar. Certo? O justificado por Deus, aquele que se tornou filho de Deus, ele tem o Espírito Santo não apenas dado sobre gotas, mas ele tem o Espírito Santo derramado. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós até transbordar. E ele transborda o quê? Ele transborda, ele está derramando em nossos corações, pelo Espírito Santo, o amor de Deus. O amor de Deus por nós não é pequeno. O amor de Deus por nós, ele jorra, ele derrama. Então, nós somos filhos. Filhos amados de Deus. Mesmo na tribulação. A gente sabe que Deus nos ama. E Ele sabe o que é o melhor. Ele conhece o melhor. E Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ensina isso todos os dias. Fica de pé comigo, vamos orar.